Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? A mais uma aula de projetos eletroprediais, né? A segunda aula nossa. Antes da gente iniciar a web aula ao vivo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, né? Diretriz essa aí, que o professor EAD, o professor presencial, né? E os alunos aí, né? Que acessam aqui a aula EAD, né? Devem seguir para a gente ter uma aula mais proveitosa e, por exemplo, levantar a mão antes, né? Para não atrapalhar o conteúdo aí, né? Ah, não, professor, mas eu levantei mesmo assim, o senhor não percebeu, que aí aparece uma notificação bem pequena, né? Que você está querendo falar aqui. Aí você pode, né? Inclusive, ô professor, desculpa, eu levantei a mão aí, mas o senhor não viu. Daí eu pego e a gente pega e tira a sua dúvida, tá bom? Então, eu vou passar primeiro essas orientações aqui, né, do Senai Unidigital e depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta à programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos lá, pessoal, compartilhando a tela aqui com vocês. Aula passada, nós falamos aqui sobre o fórum de discussão, tá? Agora, nessa aula de hoje, a segunda aqui, a gente vai falar de um assunto que ele é fundamental não só para você concluir a atividade 1, mas ele é fundamental para você dimensionar todo e qualquer projeto elétrico, tá? Que são as regras de dimensionamento para iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, tá? Desculpa, gente. Vamos criar aqui nossa pastinha de atividades. E, ó, vou baixar aqui inclusive como ela está como modo arquivo, ela carrega aqui, é porque eu autorizei aqui, depois eu vou tirar aqui essa extensão do Adobe, porque eu esqueci, eu não deveria ter colocado essa extensão aqui não. E essa pastinha aqui, ó, a primeira, nós pegamos aqui a descrição da situação 1, tá? E a segunda, que na verdade é uma pasta,
você tem a planta arquitetônica, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui, essa planta arquitetônica. Pessoal, eu vou mudar ela aqui, tá? Essa planta aqui, eu tô olhando aqui, ela não vai servir para o nosso objetivo aqui. A folha tá ok, a folha eu vou deixar. Eu vou só mudar essa planta aqui, tá? Eu vou selecionar, vou até apagar ela aqui. É porque o arquivo, esse arquivo, pessoal, ele foi projetado para você fazer no momento presencial. Por exemplo, a planta arquitetônica aqui que você recebe, ela não tem cotas. Cotas são as marcações de comprimento, de altura, largura, tá? E no caso, como é uma tarefa que é AD, para facilitar, né? Porque antigamente a gente, para você saber as medidas, e é necessário para você saber as medidas de comprimento e largura aí do ambiente, se você for fazer na mão ali, você precisa de uma régua especial que é o escalímetro, tá? Aí, nesse caso, eu já vou fornecer a planta com a cota, é porque essa tarefa foi projetada para o presencial. Aí no presencial, né, um leva o escalímetro, geralmente o professor leva, aí todos utilizam ali, né, para retirar ali da escala. Aí o que eu vou fornecer para vocês? Inclusive, vão ser duas plantas, eu vou fornecer a planta um, que é a planta oficial que vamos utilizar para a tarefa, tá? E a planta 2 que é uma planta alternativa para você praticar depois de você aprender os princípios, tá? A planta de arquitetura 2. Então, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Eu vou alterar aqui no sistema, tá? Vou fazer essa modificação aqui, porque aí vai ficar. Eu vou tirar aqui essa planta antiga. Vou excluir aqui, tá? Agora eu vou acrescentar a arquitetônica um e a arquitetônica 2 para vocês praticarem, tá? Todas as duas têm as áreas, né? Aquela anterior tinha área e a cota. Ó, agora vai deu certo aqui. Deixa eu sair do modo de edição aqui. Agora vai. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, eu peguei essas duas plantas aqui, né? A planta um que a gente vai utilizar para aprender os princípios e a 2 que a gente vai utilizar, né? Vocês, no caso, vão utilizar aí para praticar, tá? Voltando aqui à pasta à aba de situação de aprendizagem, vocês vão vir aqui, ó, folha da atividade, tá vendo, ó, que apareceu dois arquivos, tá? Mantém ainda esse arquivo, né, que foi esse que eu baixei, e os das plantas, ó, se apertar individualmente no arquivo, você consegue baixar apenas o arquivo, ó, tá vendo? O meu PDF aqui já abre direto, tá? Então, dar um jeito aí de eu desconfigurar isso, porque esse automático aqui não é muito bom, não. Vamos lá.
Vamos pegar aqui a situação, a gente lê e interpretar aqui. Arquitetura 1. Eu vou abrir logo as duas, só para vocês verem em perspectiva aqui, tá? E a folha de atividades. Tem que habilitar a edição, ok, tá? Então aqui, ó, inclusive o desenho que tá aqui, ó, ele remonta o desenho antigo. O desenho antigo só tem a área, tá? Esse desenho novo que eu forneci para vocês, além de aumentar, eu dei uma aumentada aqui no ambiente aqui, né, no nome, uma destacada aqui, eu coloquei as cotas em vermelho de propósito aí para vocês até se tem aluno que, professor, eu não consigo fazer igual o senhor faz aí com a mesa digitalizadora, tá? É, que para mim fica fácil. Eu tenho a mesa digitalizadora, eu consigo livremente aqui, ó, ainda mais abrindo o PDF no arquivo, consigo desenhar como se eu tivesse com a folha impressa aqui, tá? Entendi, professor. É, e a diferença, né, que esse original, ó, a gente pode até eu até para a gente compatibilizar a nossa tarefa aqui, ó, você pode vir aqui e fazer o print, ó, Windows, a tecla Windows Shift S ou a print screen, né? Vocês viram que a tela ficou cinza aí, ó. Seleciona a planta abaixo. Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou editar aqui, ó, na verdade. Deixa eu colar. Você põe aqui, ó, colar especial. Ó, já tá aqui, imagem PNG. A qualidade dela tá absurda, por quê? Porque eu tirei ela do AutoCAD, tá? Por isso que ela tá numa qualidade boa, igual vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou apagar essa original aqui, ó. Aí para dar um destaque aqui, ó, você pode vir aqui em inserir ilustrações em que formas. Isso aqui é porque eu tô dando incrementada aqui, ó. Aí na hora da edição aqui, ó, preenchimento da forma, ó, você põe sem preenchimento aqui, ó. Eu vou até abrir mais um pouco aqui, ó, tornar maior. Pronto, a nossa planta baixa aqui, ela está adequada à planta baixa. A diferença é que eu aumentei aqui a fonte, coloquei. E essas medidas aqui dos ambientes, sala, cozinha, quarto aqui, ó, banheiro, é fundamental que você precisa para você aplicar o algoritmo da NBR 5410, tá? Então vamos lá. A empresa TAS Engenharia. Isso aqui é a folha de tarefa, ó, a tarefa aqui. Inclusive, essa atividade um, pessoal, ela demora um pouco, porque vamos fazer o cálculo. é, Provavelmente hoje vamos iniciar o cálculo de iluminação, tá? E daí a gente vai fazer gradativamente esse algoritmo, esse cálculo aqui, tá? Então vamos lá. A empresa TAS Engenharia trabalha no segmento, né, de projetos multidisciplinares, ou seja, várias áreas aí da engenharia, elétrica, refrigeração, né, no que tange ar-condicionado, pode ser refrigeração no que tange armazenamento de alimentos, né, câmara fria, por aí vai. Atuando no mercado desde 2008, tendo como principal foco a construção civil, possuindo grande experiência em projetos residenciais. Beleza.
Então, a empresa Taso foi contratada para desenvolver projetos de engenharia em uma unidade residencial em Salvador, Bahia, tá? Onde a tensão é 220/127. Beleza. 127 volts. Mas note que a tarefa aqui, ó, isso daqui é porque esse material ele foi criado aqui pela unidade aqui, a UDR Bahia, e aí, né, pelo visto, o padrão é 127 aqui, ó, lembrando, sempre a menor tensão, vou até desenhar no próprio na folha aqui, ó, sempre o menor valor de tensão é o monofásico e sempre o maior valor, aí sempre vai estar assim, ó, um valor barra o outro valor e a unidade de medida. Então ele está falando de tensão da rede, né? Da rede de baixa tensão. E isso aqui é a tensão de linha ou a tensão bifásica, entre duas fases. É importante você ter essa noção, tá? Até mesmo para você executar os cálculos. Então, Fernanda, técnica em eletrotécnica, vou salvar aqui. É, recém-formada, foi contratada pela TASO, né, para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos no desenvolvimento de projetos. Aqui está falando 127, 220, tá? Mas aí, na hora de a gente calcular aqui essa primeira atividade, vamos calcular do jeito que está pedindo aqui, ó. Inclusive está Goiás Enel, né? Agora é o que? A Equatorial, né? Vamos pular. É QTL, né? Ou Equatorial. A abreviação da Equatorial aqui é QTL-GO, tá? Equatorial Goiás. E é bom você colocar Equatorial Distribuição Goiás. Vou salvando aqui, né? Tô alterando aqui. Beleza. Então, Fernanda, técnica eletrotécnica, recém-formada, contratada aí pela TASO para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos, né, no desenvolvimento de projeto elétrico, no setor de produção da empresa. Sendo esse seu primeiro emprego. Então, o primeiro emprego dela. Então, eu estou chutando aqui que ela nunca estagiou, ou talvez estagiou, mas de forma não remunerada, né? Então, vamos lá. Ela está muito empenhada em realizar o seu melhor, né? Será um grande desafio para Fernanda, né, pois não possui experiência. Deverá tomar como base todo o aprendizado e a bagagem adquirida na formação profissional em eletrotécnica, onde, independente de ser contratada para trabalhar em parceria com um profissional mais experiente, nesse caso, um engenheiro, né, ela ficará responsável por desenvolver projetos. Na verdade, é assim: isso aconteceu comigo. Eu tinha um estágio não remunerado e aí o engenheiro, ele me supervisou, o engenheiro Orlando, muito obrigado, viu, Orlando? Sempre a gente tá aí conversando aí, falando pelo WhatsApp aí, sobre projetos, sobre laudos, né? Ele também é engenheiro de segurança do trabalho. Inclusive, foi graças a esse estágio não remunerado que depois eu comecei a receber remuneração, né? Porque eu produzia, eu ajudava a fazer os projetos. Por isso que ela que está falando aí, ela vai ficar responsável, né, por desenvolver projetos. Então, primeiro ele vai ensinar, vai orientar ela. Depois que ela estiver orientada, estiver treinada ali, né, utilizando tudo que ela aprendeu na eletrotécnica, ela vai efetivamente assumir o desenvolvimento. Era o que acontecia comigo lá no escritório. Eu fazia o projeto, o Orlando que ficava lá, o senhor Nassim Taleb, ele nem sempre estava lá, ele sempre estava em perícia, né? Porque ele ficava a cargo da segurança do trabalho e a gente, eu, o Orlando e os outros estagiários, engenheiros lá, ficava a cargo de projeto elétrico, tá? Então,
esse treinamento é muito importante porque ela vai assumir, ela vai fazer o projeto. Inclusive, lá eu descobri que antigamente o pessoal fazia tudo na mão ali. Quando eu falo na mão, é usando o AutoCAD, tá? Daí, nessa época, eu descobri o programa, né, que a gente conhecia na época aí como AutoCAD Illumine. Se não me falha a memória, ele ainda tem esse nome, tá? E aí o dono do escritório comprou esse programa, e esse programa muito bom, ajudava demais. Nós precisávamos fazer lista de material, né? Fazer lista de material, fazer memorial descritivo, inclusive colocar no arquivo do memorial descritivo a lista de material, inventário, tá? É, Vamos lá, vamos lá, pessoal. Então, nessa primeira etapa, Fernanda precisará iniciar o estudo, né, e pesquisa e dimensionamento de um projeto, né? No caso, é a arquitetura um, tá? A gente vai pegar, por exemplo, né? Ó, eu vou usar a própria folha de tarefa aqui, né? É, Tomando premissas iniciais, fazendo levantamento e previsão dos pontos de iluminação e tomada. Aqui é que está o cerne do aprendizado aqui. Então, o professor quer dizer que eu vou pegar essa arquitetura um, tá? Eu vou aplicar os conhecimentos, né, de eletrotécnica, eu vou dimensionar, ou seja, eu vou descobrir quantos pontos de tomada, quantos pontos de iluminação, né? No caso de tomada, é tomada de uso específico, tomada de uso geral. Eu vou ter nessa instalação, inclusive o próprio algoritmo da NBR 5410, ele diz que são o dimensionamento mínimo de cargas, tá? Quer dizer que se eu, projetista, quiser adequar a um projeto, por exemplo, de alto padrão, que geralmente tem mais iluminação, iluminação desenvolvida ali, né? Ponto focal, por exemplo, sanca, né? Aquelas iluminações indiretas ali, né? Inclusive, eu posso utilizar a base, que é o cálculo mínimo, né, de quantidade de pontos e a carga alocada para essas quantidades de pontos, tá? E essa carga alocada, ela é mínima, ou seja, eu posso incrementar, eu posso aumentar essa potência da iluminação, da tomada de uso específico e da tomada de uso geral, tá? O de uso específico é o mais fácil porque o próprio nome já diz. Ele é ele é dedicado à potência particular daquele equipamento, se ele é monofásico, né, bifásico ou trifásico, tá? Então, o Fernanda vai inicialmente estudar as plantas. O que que é estudar a planta? É você pegar a arquitetura, fazer a limpeza, tirar as cotas aqui e realizar os cálculos necessários lá no AutoCAD, fazer o lançamento do onde vai ficar o ponto de luz, onde que vão ficar as quantidades de tomada, por exemplo, na sala, o cálculo deu, sei lá, 5 tomadas. Então, eu vou distribuir essas tomadas. Necessariamente, elas não precisam ficar distribuídas, igual o algoritmo fala, de 5 em 5 metros. Eu utilizo esses 5 metros para o cálculo, mas eu posso concentrá-las no local, por exemplo, aonde fica essa sala aqui, ó, vocês estão vendo que ela é comprida, né? Eu posso dividir ela em dois ambientes ou até em mais ambientes se couber ali, né? No projeto. O B, item B aqui, né? Agora aqui, ó. Então ela vai estudar as plantas, né? Dimensionar, né, as cargas elétricas, lembrando que é carga mínima, realizar a previsão das potências, né, do circuito, a de uso geral e a de uso específico.
E daí, ó, a atividade é que ela fala, ó. Eu alterei aqui, né? A concessionária, e agora esquece, não vai ser mais 127 barra 220. Agora, vamos adequar, né? É aquela história. Se estamos fazendo aqui em Goiás, né? Então, vamos pegar o padrão de Goiás. Então, a menor é monofásica, é o 220, e o maior aqui é a tensão de linha, é o bifásico. Estudando a planta aqui, ó, nós temos a sala, né? As medidas aqui, ó, 3,50 por 7,90. A cozinha aqui, ó, 2,90 por 2,95. Então, isso vai ser fundamental, ó. Dica. Inclusive, ele já faz o lançamento da iluminação para você ver como é que é. Aí, beleza, professor. Tô vendo aqui, né, que em conformidade com a NBR 5410, relacione aqui a carga total. Ele já fez o do circuito 1. Ele já determinou que a iluminação tem 6 pontos de lâmpada, sendo duas de 100 volt-ampere na cozinha e no banheiro, duas de 220 ou duas de 200 volt-ampere. Lembra, ó, não esquece, pelo amor de Deus, se você esquecer, eu também vou esquecer que você foi meu aluno, pelo amor de Deus, não é possível que você não aprendeu. Volt, quando tem volt-ampere, é potência, viu? Não vai me falar que é tensão ou corrente elétrica, não, pelo amor de Deus. Jorge Mateus, né? Faz um trem desse comigo, não, não me mata de vergonha. Não mata eu e o Senai de vergonha, não. Pelo amor de Deus. Então, professor, pergunta que não quer calar. Da onde que brotou essa ideia que na cozinha tem 100, na sala tem 200, num dos quartos, né? No quarto um, né? Tem 160, no quarto 2 vai ter. Ah, não, no quarto 2, 160 volt-ampere de potência, e no quarto 1, 220. E deu um total, esse total aí é a soma algébrica, tá? Professor, então quer dizer que se eu pegar essa potência e dividir pela tensão mono, no caso aqui Equatorial Goiás, né, 220, eu vou saber a corrente elétrica? Isso mesmo. Que inclusive é a atividade 2. Ah, professor, ó, jogo a toalha, não sei nem errar, viu? Até para errar eu tenho que saber um pouco. Não sei nem errar como é que faz isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer um rascunho aqui e eu vou utilizar o projeto aqui, né? Utilizando a mesa aqui para fazer um rascunho aqui, ó, no Word mesmo. Rascunho, cálculo. Ah, já tá, é porque o Caps Lock estava ligado aqui. Rascunho, cálculo, NBR 5410. Então, todo o cálculo que eu mostrar aqui não foi eu que inventei, não. Não foi eu que tirei da minha cabeça, não. Eu usei o método científico, tá? E esse método científico, ele foi balizado pela NBR 5410, tá? Eu vou fazer aqui Antes que eu esqueça, eu vou criar mais folhas aqui, que eu vou fazer na sequência, tá? Eu vou fazer primeiro iluminação, depois tomada de uso geral e, por fim, de uso específico. Professor, não sei nem como é que começa esse cálculo operacional. Professor, inclusive, por que que o senhor falou cálculo operacional aí? Porque ele tem várias iterações. Iterações são repetições, tá? Eu vou. Quer ver, ó? Eu vou abrir aquela minha apresentação aqui. Eu vou abrir no Frame.
Tá vendo aqui essa tabela aqui, ó? Essa tabela é um resumo do que está escrito em várias páginas, tá? Na NBR 5410, ó. Critério de previsão de cargas de iluminação. A cada cômodo, vamos ler atentamente aqui, ó, igual a gente fala com a IA lá, né? Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor com potência mínima de 100 volt-ampere. Ele já fornece a potência aparente, igual eu deixei aqui desenhada aqui já de proposta aqui de outra aula, tá? Isso aqui foi de outra aula. O triângulo das potências aqui, né? Porque tem a potência reativa e a potência que realiza trabalho, tá? Então ele já está considerando a potência ativa, considerando que você tem um fator de potência aqui, né? É, é próximo, pelo menos o recomendável pela a ANEL, né? Um fator aí próximo a 92, né? O ideal seria 92. Se for maior, melhor ainda. 0,92, né? Que é o cosseno de Fick. Então, a área, se a área desse cômodo, quando ele fala cômodo, é qualquer cômodo da casa, tá? Para iluminação não tem distinção. Vocês vão ver que para tomada de uso geral terá distinção. Então, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, em cômodos ou dependências com área igual a inferior, tá aqui, né? A 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere. Então, uma carga no teto de 100 volt-ampere, se tiver 6 ou menos, entendi. E se tiver maior do que 6, aí, ó, em cômodos ou dependências superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere, né? Você vai acrescentando a cada 4 metros quadrados inteiros. Quando ele está falando inteiro, é um número inteiro. É isso que ele está dizendo, literalmente, o conjunto dos números inteiros. Professor, então, se der um número racional aí, né? Eu digo um racional puro, né? Um irracional, então eu vou ter que transformar ele em número inteiro, no caso aí? Sim. Já estou te dando esse spoiler aí. Tá bom, vamos nessa aí. Eu acho que eu entendi, né? Esse daqui, ó, por exemplo, vamos supor que a área tem 10 metros quadrados. Pegar um número bem exato aí. Então quer dizer, professor, que ele vai ter 100, né? Que é os 6 metros quadrados. E sobra o quê? Sobra 4. Para 10, né? Sobra 4 aí. Então eu vou ter mais 60, né? Então quer dizer que eu vou ter 160 volt-ampere de potência aparente aí, né? Prevista mínima, né? E aí essa é mínima. Se eu quiser, o projetista pode pôr mais, mas pelo menos isso. Entendi, professor. Pera aí, então se ele tivesse 14, ele teria servidor 12, né? Então ele teria 220 volt-ampere de potência. Isso mesmo. Então é esse raciocínio, viu? Simples, limpo. Já vamos criar na nossa mente aqui um algoritmo aqui. Eu não sei se vocês já lidaram aí com programação. Primeiro algoritmo aí que o pessoal antigamente estudava aí era o Portugal. Inclusive, muito bom, viu? Tem muita gente que fala mal do Portugal aí. Mas ele é muito bom por quê? Porque antigamente você literalmente escrevia o passo a passo do programa, tá? Você escrevia na folha de papel lá para o professor, e aí você interpretava ele, entregava para o professor fazia a correção. Ou então, às vezes, o professor chamava você lá na frente, né? Você, variável recebe valor tal, né? Aqui é um looping, soma-se, não sei o quê.
Então você tem que fazer tudo, e você fazia tudo na mão, usando o português Brasil aqui, né? A sua linguagem natural. Daí eles inventaram uma linguagem chamada Portugal, que você utiliza o português aí e ele executa instantaneamente, né, na linguagem dele, lá no compilador dele. Eu acho que é compilada, não tenho certeza. E do mesmo jeito, então era muito mais fácil. Eu tinha que usar a minha imaginação para fazer a correção, né? Já um algoritmo, um compilador que faz isso para você, né? E te valida, é melhor ainda. Então a gente vai desenhar aqui, de tanta gente fazer esse cálculo aqui, né? Nós vamos entender como é que é o algoritmo aqui. Então vamos começar pelo banheiro, que é o mais simples aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, iluminação. Vamos fazer um aqui, iluminação. Vamos começar pelo banheiro aqui, ó. O banheiro, ele tem a área de 4,42 metros quadrados. É bom você escrevendo, viu? Que aí você vai praticando. A área, ela é menor que 6 metros quadrados. Se ela é menor que 6 metros quadrados, então quer dizer que a carga, né, a potência, ela é de 100 volt-ampere. Uai, só isso, professor? Tá vendo? Menor ou igual a 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Então quer dizer, professor, que eu vou até começar a desenhar aqui no projeto. Pera aí, professor. Então quer dizer que isso aqui é a simbologia clássica. Aqui vai estar o 100 volt-ampere, tá? Deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui. Ó, 100 volt-ampere. Aí, geralmente aqui, ó, aí você coloca a letra, o A aqui, ó, do interruptor, ó, o interruptor geralmente fica aqui, ó. Aí o A do comando aqui, tá? O número do circuito, que é circuito um, e você fecha aqui, ó. 100 volt-ampere, letra A, né, que é o comando, e esse aqui é o circuito um, tá? Inclusive ele já deu o circuito um lá. Então no banheiro nós temos 100 volt-ampere. Então era só isso, essa verificação. Você olha, o algoritmo é isso, é um processo finito, né? Ele tem início, meio e fim. Ele tem o início aqui, fez a verificação da área, a condição aqui, né? Se ela é menor que 6 metros quadrados, recebe, né? Variável potência do banheiro, recebe 100. Se não, né? Faz a verificação novamente aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. Iluminação. Vamos para a cozinha. Aí, como já está dando o horário aqui, pessoal, vamos fazer só o da cozinha aqui, ó. COS. Abreviação aqui, ó. Então, cozinha, ela tem a área de 8,55 metros quadrados, tá? 8,55 é maior que 6, não é? É. Então, ó, esse 8,55 aqui, ó, a gente já sabe que desses 8, 6 metros quadrados são alocados 100 volt-ampere, tá? Hum. Então vai ficar quanto, professor? Vamos lá, ó. Vamos fazer conta aqui, ó. Tem que fazer na mão, você tem que experienciar essa regra, esse algoritmo, para você entender a lógica, tá? É praticando que você entende a lógica. 8,55 menos 6 dá 2,55 metro quadrado. Espera aí, esses 2,55 ele é maior ou menor que 6 metros quadrados?
Ah, ele é menor. Ah, então quer dizer que eu vou colocar 100 agora? Não. Se na primeira verificação eu vi que ele é maior que 6 metros quadrados, eu vou retirando do total, ou seja, 8,55, 6 metros quadrados. Tirei 6 metros quadrados, aloquei 100 volt-ampere. Sobrou 4 metros quadrados, ó, o algoritmo ele fala, ó, que para cada a carga mínima de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados. Então, se ele fosse 10, aí sim, ó, menos 6 aí daria 4 metros quadrados, né? Aí eu colocaria a setinha aqui, ó, e alocaria 60 volt-ampere. Se ele tivesse mais, por exemplo, 14, né? Eu retiraria menos 4 aqui, que aqui daria 8, né? Aí menos 4, aí eu alocaria mais 60 volt-ampere, ou seja, ficaria 60 mais 60, 120, mais 100, 220, mas esse não é o caso. Então aqui, ó, a condição tem que tomar cuidado, ó. Essa condição aqui é para cada depois que você retirou os 6 metros quadrados aqui, você tem que verificar se o que sobrou, ele é pelo menos 4 metros quadrados inteiro. Não é 4 metros quadrados inteiro, então eu não vou alocar, tá? Entendi. Ah, então, no final das contas, a cozinha ficou também com a potência da cozinha, né? Alocada mínima. Aqui a potência do Whisky Charlie, né? O apelido do banheiro é Whisky Charlie aqui. Então a potência do Whisky Charlie é 100 e a potência da cozinha é 60, né? É o código. Ah, entendi, professor. E olha só, tá vendo aqui, ó, 6 pontos de iluminação, ó, sendo duas de 200 ou duas de 100, né? Uma de 100 para o banheiro, né? O Whisky Charlie e 100 para a cozinha, a COSE aqui, ó. 100 volt-ampere. Ah, deixa eu salvar aqui, para a gente não perder a referência. Então, já vamos aplicar no projeto aqui, né? Então, 100 volt-ampere, colocar o valor aqui primeiro. Circuito 1, né? É o primeiro disjuntor. O comando, a gente já usou a letra A, então é o B, né? Então, faz a circunferência aqui em volta, ó. Que você tem toda a informação desse ponto de iluminação geral aqui, né? Que ele pertence ao circuito 1 e ele tem um comando B. Inclusive, ó, não o interruptor, essa aqui é a simbologia mais utilizada. Eu posso colocar aqui, ó, o circuito que esse interruptor, né, recebe a fase. Que é o seguinte, ó, por exemplo, vamos supor que o quadro ficasse aqui, ó. Por exemplo, o neutro ia ficar aqui, ó. A fase, que é o circuito 1 aqui, ó, ela iria aqui para o interruptor, tá? Então, vem a fase para o interruptor e sobe o retorno. O retorno é o quê? O B aqui é o comando da lâmpada, tá? Isso aqui eu fiz só um exemplozinho para a gente já ir exercitando quando a gente chegar lá no projeto, lá na atividade 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Não vou nem apagar aqui, ó. Aí na próxima aula aqui eu apago isso daqui e a gente continua. Eu apago essa parte aqui, né? E aí a gente continua no algoritmo aqui. Então vocês já perceberam que a atividade 1 ela é a mais demorada, porque inclusive a gente está fazendo aqui artesanalmente aqui, ó, manualmente aqui, utilizando calculadora, utilizando papel, caneta, tá? Beleza?
Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.